Mosteiro de Santa Maria e Gertrudis em Hedersleben foi o alvo da nossa segunda etapa. Saindo de Königslutter, percorremos 75 quilômetros até Hedersleben. Passamos pela antiga fronteira entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Tivemos que fazer desvios em função de obras e trocar a primeira vez a câmara de um pneu. No segundo dia, a instalação dos alforjes nas bicicletas já está indo bem melhor. Hello! Lá para a direita, aqui. Isso. Sempre reto por enquanto. A previsão do tempo infelizmente acertou. O dia começou nublado e frio. Apenas 500 metros após a nossa saída do hotel, a chuva começou e tivemos que parar e vestir toda a nossa roupa de chuva. Durante todo o dia, o tempo permaneceu assim. Às vezes apenas chuviscou, às vezes o chuvisco transformou-se em chuva, às vezes pedalamos sem chuva. Mas durante todo o pedal lutamos contra o vento e rajadas fortes que não facilitaram a nossa vida e enfrentamos temperaturas entre 8 e 12 graus. Andando numa bicicleta, nessas condições, não é exatamente ideal e desejável. Eu vou ultrapassar. Vou ultrapassar. Aqui. Certo? Mas, apesar do tempo desagradável, o dia permanece na nossa memória de forma positiva, pois as paisagens eram lindas mesmo assim, os caminhos eram encantadores e a atmosfera era de alto astral no grupo, mesmo se você pode ver nos rostos o frio e o vento se espalhando às vezes na mímica. Oi! Radfahrt wird pausiert. Vai! Agora é direita. Steinwelle, danach rechts auf Sie. Algo que surpreendeu os ciclistas brasileiros era o Cântico das Aves na Alemanha. A trilha sonora deles sempre está presente nessa época do ano. E mesmo esse dia chuvoso e frio não conseguiu calar o ânimo deles. Paramos. Ficamos em silêncio. Abrimos os ouvidos e apreciamos os cantores. Coisa maravilhosa. Ai, que
Foram todas? Aqui vamos fazer o Frühstück. Ok, aqui para fazer um Frühstück. Em 1945, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. Os vencedores dividiram o território em 4 zonas administrativas. Logo depois começou a divisão entre o bloco ocidental e oriental. Toda a Europa ficou dividida e essa divisão ficou muito bem visível no meio da Alemanha. A fronteira interna alemã foi um extenso sistema de fortificações que media 1.382 quilômetros de comprimento e separou a Alemanha controlada pelos aliados França, Inglaterra e os Estados Unidos e a zona de ocupação soviética. Durante a Guerra Fria, a fronteira foi usada pelo governo da Alemanha Oriental para evitar que os seus habitantes escapassem, fugindo da ditadura comunista que lhes fora imposta, cujo regime suprimia a propriedade privada, a possibilidade de discordar e de eleger os representantes com eleições livres pluripartidárias. Essa fronteira foi muito bem fortificada e patrulhada por aproximadamente 50.000 militares da Alemanha Oriental, com ordens de atirar para matar. Por volta de 1.000 pessoas morreram ao tentar atravessar a fronteira durante os seus 45 anos de sua existência. O Muro de Berlim era a parte mais famosa do sistema. Em 1989, as fronteiras começaram a se abrir, através de uma revolução pacífica. Atravessamos essa antiga fronteira e sem a placa nem tivéssemos percebido ela. Gostou do vídeo? Assine embaixo o meu canal e me dá um grande joinha.